Então vamos lá, o resumo aqui do que a gente já viu. A gente já viu bastante coisa, como eu disse para vocês, estamos finalizando. Então a gente viu lá os primeiros anos e a conversão, né, do Basílio. A gente viu ele como um reformador monástico, a importância que ele deu aos monastérios e reformou também, né, a forma de se entender o monastério. Então haviam muitos eremitas, e ele vai e acaba juntando em comunidades, né, vivendo junto ali, separado do mundo, mas em comunhão com os crentes ali, né? Então, como ele se esforça também para pregar e tornar, inclusive, os líderes humildes, então essa consciência, a necessidade da humildade, inclusive, diante de Deus, reconhecendo-se pecador e incapaz de salvar-se. Então, ele prega bastante, ele bate bem forte nessa questão da humildade. A gente viu também com o pastor Diogo a questão da controvérsia ariana, como ele luta para defender a ortodoxia cristã contra a ideia ariana, contra o arianismo. E na nossa última aula, no domingo passado, a gente enfatizou essa parte aqui, essa controvérsia pneumatomaquiana, esse trava-língua aqui, né? Então, que me deu muito trabalho na aula passada. Então, a gente viu aqui a controvérsia que ele travou contra aqueles que eram contra o Espírito Santo, o pneuma, né? Então, eles lutavam contra a aceitação da divindade do Espírito Santo. Eles não acreditavam que o Espírito Santo fosse uma das pessoas da Trindade, Deus, tal como o Pai e o Filho. Mas eles defendiam que era um dom que santificava aqueles que eram salvos, né? Então, nessa controvérsia aqui, ele lutou contra Eustácio, né, de Sebaspe. A aula passada eu disse Sabesp, lá de São Paulo. Ele lutou contra o abastecimento de água, lá de São Paulo. Então, Sebaste, desculpem. Então, a gente viu também que, sob certa perspectiva, né, também foi uma parte da controvérsia ariana, né? Só que mais ampla. Até então, a ênfase do Concílio de Nicéia foi na parte da divindade, o reconhecimento da divindade do Filho, de Cristo. Mas ainda faltava intensificar e concluir, bater o martelo na questão do Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo. E assim a Trindade, né? Então, de certa forma, foi uma repercussão. Envolvia também essa ideia ariana, que a Ariana Ario pôs em dúvida também a divindade do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo era primariamente um dom divino na pessoa cheia do Espírito Santo, segundo Eustácio, né? Era aquele que santificava. A gente viu também a decepção que o Basílio teve com Eustácio. O Eustácio tinha sido o mentor dele, então ele tinha uma grande consideração pelo Eustácio. Ele lutou muitos anos para trazer Eustácio para o lado certo da força, e aí, quando parecia ter conseguido, né, quando ele conseguiu se reunir com o Eustácio e convencê-lo, e que depois marcaram uma data futura para que ele viesse e assinasse uma declaração a qual a gente viu aqui na aula passada, quando estava tudo certo, na volta para casa, Eustácio foi convencido pelos amigos que o Basílio estava errado. E aí ele começa, por 2 anos lá, a percorrer o que hoje é a Turquia, dizendo que o Basílio era herege, que pregava o modalismo, que ele não acreditava na separação entre as pessoas do Espírito Santo, né? A distinção, melhor dizendo, não separação, mas distinção das pessoas do Espírito Santo. Mas, enfim, foi uma grande decepção para ele. Ele passou 2 anos sem se pronunciar sobre o ocorrido, sem escrever a respeito do Espírito Santo, até que ele vai e se recupera e escreve uma grande obra publicada em 375, chamada Sobre o Espírito Santo. A gente viu que essa obra aqui vai servir muito de base para o próximo concílio, né? O de Constantinopla. Isso. Vai servir para embasar aí a questão do Espírito Santo nesse concílio, nessa declaração do concílio. E ele escreve esse livro com a intenção principal, né? A primeira intenção era responder
a questão de como deveria glorificar, né, a doxologia correta em relação a Deus, como se deveria glorificar a Deus, louvar a Deus. Então, ele vai dizer, diferente dos pneumatomaquianos, que eram contrários ao Espírito Santo, ele vai dizer que se deve glorificar o Pai com o Filho juntamente com o Espírito Santo. Então a grande diferença e a grande resposta que ele dá aqui é que o Espírito Santo deve ser glorificado juntamente com o Pai e com o Filho, reconhecendo assim a divindade do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo presente ali na Trindade. Então essa é a resposta dele, e a gente viu também que ele embasa essa resposta em muitos versículos bíblicos. Ele vai provar através de versículos bíblicos a divindade da pessoa do Espírito Santo, tal como as outras pessoas da Trindade. E ele embasa, o ponto de partida dele, o argumento principal dele é a fórmula batismal, né? Então, se o crente, o cristão, o novo convertido ali, ele é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então, se é em nome, ele já começa dizendo que é uma unidade, né? Não há mais de um. E se é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque as três pessoas não devem também juntamente serem glorificadas. Então o ponto de partida dele é esse. Então se batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então também glorificamos ao Pai, o Filho e ao Espírito Santo. E aí ele vai mostrar o Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo em vários versículos bíblicos. Vai dizer que o Espírito Santo é aquele que perscruta, treinei, viu, pastor? Perscruta a Deus, né? Então ele sonda e conhece profundamente a Deus, né? O pensamento de Deus, e só alguém divino poderia fazer isso. Uma mente limitada, algo criado, não poderia conhecer perfeitamente a Deus, tal como o Espírito Santo conhece. Então, só sendo um Deus para conhecer seus pensamentos infindáveis, infinitos, grandiosos, que a gente não teria acesso. Então, treinei aí o pé escruta, para poder falar bonito e não passar a vergonha que eu passei na aula passada. Então, ele vai defender sobre vários argumentos, né? Vai trazer vários argumentos também sobre a salvação e outros que vimos na aula passada. E ele também vai trabalhar nesse mesmo livro a questão do Espírito Santo como uma fonte de vida e santidade, né? Então ele vai falar que não só dá a vida, mas também dá a vida no novo nascimento, uma vida nova também, juntamente com a santidade e tudo mais. E aí a gente vem para a parte final do nosso livro, que é o que a gente vai ver hoje. Por enquanto a gente só fez um breve resumo. Então a gente vai ver aqui o livro, vai encerrar o seu capítulo 6, trazendo essa ideia aqui do triunfo da doutrina de Basílio sobre o Espírito Santo, né? Então a doutrina sobre o Espírito Santo vai triunfar. O pensamento de Basílio sobre o Espírito Santo acaba triunfando contra a ideia ariana. E isso aqui o ápice desse triunfo aqui vai ser o Concílio de 381, ficou conhecido como Niceno-Constantinopolitano. Acho que eu falei certo. É outro trava-língua. Pois bem, a gente pode ver aqui o legado de Basílio, uma vitória não testemunhada. Por que não testemunhada? Não testemunhada pelo próprio Basílio, né? Ele não viveu para poder participar desse concílio, desse novo concílio de 381. Ele morreu antes aqui, por causa de 2 anos aqui, ele não pôde participar. Ele faleceu em 1º de janeiro de 379, exausto, sem ver o triunfo do trinitarianismo, né? A Trindade, aqui o ensino da Trindade. Ele não viu esse triunfo pelo qual tanto lutou. Então ele estava muito exausto, muito cansado, mas ele também teve problemas no fígado. Então, ele morreu também em decorrência desses problemas aí hepáticos, né? E acabou não conseguindo ver o triunfo, ele não viu. Mas alguém escreveu e disse que, como Moisés, ele viu de longe a terra prometida, né? Então, embora ele não tenha participado, ele já estava vendo ali o seu triunfo, né? Suas ideias triunfando em sua época. Sua última declaração sobre a Trindade aqui, aproximadamente, ali não se sabe ao certo se foi 376 ou 77, ele só disse uma coisa a respeito do o Concílio de Nicéia, né?
o credo niceno. Ele disse que só precisava adicionar ali, ele disse que estava tudo correto, só faltava ali a glorificação do Espírito Santo. E de fato a gente viu que sobre o Espírito Santo era bem curtinho, né? Então o parágrafo 3º ali, a seção 3ª, era bem curtinha. Não vimos isso? Deixa eu voltar aqui para a gente ver. Acho que vale a pena a gente voltar. Ixi, eu vou voltar tanto que eu já estou me arrependendo. Pronto. Vai falar aqui sobre um Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Fala também sobre o Filho e vai dando aí, vai explicando sobre o Pai, sobre o Filho. Tá vendo? O Filho pelo qual todas as coisas foram criadas. E quando chega na parte do Espírito Santo, se resume a dizer, e nós, né? E cremos no Espírito Santo. Então, o credo niceno, sem o seu posterior complemento em 381, só vai se referir ao Espírito Santo nesses termos, apenas em crer, mas não fala de sua essência, não fala da sua divindade, simplesmente diz que se crer, né? E a gente viu o motivo disso, até então não estava em baila, não estava em pauta, a questão sobre a divindade do Espírito Santo. Então, eles não estavam enfatizando isso aí, mas queriam enfatizar a divindade do Filho. Vamos voltar para lá. E o fundo musical continua. Ixi. Ah, sim. Contei com ajuda ali. Ok. Então, como a gente viu ali, ele vai dizer que só faltava acrescentar a esse credo a glorificação do Espírito Santo. E é a isso que vai se propor o próximo concílio, né, que a gente está vendo aqui que vai acontecer em 381. Então, a morte do imperador Valente, né, ele era ariano, ele defendia o arianismo. Em 378 mudou tudo, né? Então, ele vinha defendendo e até perseguindo cristãos. Então, quando ele morre, quem assume é Teodósio. E ele era um trinitariano, niceno convicto. Então, ele defendia o trinitarianismo, né? Ele acreditava nas 3 pessoas do Espírito Santo, ou 3 pessoas da divindade ali, né? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como coiguais, coeternos. Então, ele vai defender isso aqui. Então, muda-se completamente a perspectiva. Então, entra agora um governante que apoia aquilo que Basílio vinha defendendo, né? Então ele vai e convoca o segundo concílio ecumênico em Constantinopla, 381. Ele se muda para lá e começa a convocar, e ele também quer que os contrários ao Espírito Santo sejam convencidos. Ele se dirige aos teólogos trinitários e pede para que eles tenham argumentos para convencer os que são contrários, né, à ideia trinitária, são contrárias à divindade do Espírito Santo. Teodósio queria convencer os pneumatomaquianos a aceitar a divindade do Espírito Santo, mas o abismo entre eles e os ortodoxos era muito grande, ou seja, um acreditava na divindade do Espírito Santo, o outro não. Então a gente vai ver que isso aí vai dar uma confusão grande lá. Eles não conseguem entrar no entendimento, até porque não tinha meio termo, ou o Espírito Santo é ou não é divino. Não tinha como apaziguar, eles não tinham como diminuir isso. Então o abismo era muito grande, né? Entre aqueles que criam na divindade e os que não criam. Os pneumatomaquianos, liderados por Eleusios de Císico, certamente o mentor lá de Basílio, o Eustácio, já tinha morrido a essa altura. Então quem assume a liderança é esse cara aqui, ó, o Eleusios. Deixaram o concílio após rejeitar a reunião. Claro, não tinha como conciliar. Ou o Espírito Santo é divino ou não é. Então, quando eles viram que a argumentação deles não era válida, então
Então eles deixam essa reunião, eles rejeitam aquilo que foi proposto e saem da reunião. O concílio continua. Após a partida dos hereges, o concílio aprovou uma declaração confessional crucial, muito importante. Nessa declaração, no que foi aprovado, é muito provável que Gregório de Nissa, o irmão mais novo de Basílio, ele tenha grande influência, Ele foi o herdeiro da teologia de Basílio e ele bebeu muito das fontes de Basílio. Então, ele teve uma atuação, tudo indica que ele teve uma atuação muito importante para defender as ideias trinitárias, baseado muito em Basílio, inclusive num livro que Basílio escreveu. Este credo é um dos textos mais importantes da igreja primitiva. Então ele tem uma importância, uma relevância muito grande. E a gente vai ver mais na frente que ele parece muito, ele pontua muitas das coisas que a gente também acredita, a gente crê. Então no final eu fiz um quadro comparativo, como eu venho fazendo, entre o credo niceno-constantinopolitano e a confissão de fé de Westminster. Então a gente vai ver ali algumas particularidades, mas a gente vai ver que a ideia central se encontra ali. A diferença é que a confissão, ele vai, como também tem a ideia de ensino, de servir como uma proposta, serve a uma proposta também didática, então a gente vê que está bem mais destrinchado, bem mais completo. Então a gente vai ver isso aí. Mas a gente vai ver que o germe, a ideia central está ali. Então vamos lá, o credo niceno-constantinopolitano, eu trouxe para vocês. Então diz assim: creio em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e em um só Senhor, Jesus Cristo, em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, aqui já vai combater a ideia ariana, consubstancial ao Pai, da mesma substância, por quem todas as coisas foram feitas, o qual, por amor de nós seres humanos e por nossa salvação, desceu do céu e encarnou pelo Espírito Santo da Virgem Maria, e se fez homem, foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu ao céu, está sentado à direita do Pai, e virá pela outra vez em glória, para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. E agora a gente percebe a parte destinada ao Espírito Santo, está bem maior, A gente já vê aí um acréscimo enorme. Apenas no credo anterior apenas dizia, e nós cremos no Espírito Santo. Agora ele vai destrinchar aqui as verdades, sobre o Espírito Santo, aquilo que a Bíblia ensina sobre o Espírito Santo. E agora cremos também no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual, aqui já tem uma ideia aqui que Basílio defendia, doador da vida, o qual procede do Pai, ele também defendia isso aqui. A gente vai ver que mais na frente vão ter outros credos que vão dizer que procede do Pai e do Filho, mas aqui até então era só procedendo do Pai, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Então, mais uma vez aqui, aquilo que Basílio defendia. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. É enorme, bem mais completo, porque o credo apostólico ele vai sendo desenvolvido historicamente, ele não começa já completinho ali, então tem uma parte que vai ser... Isso, ele vai... Não tem um momento que a igreja se reúne e vamos fazer credo apostólico. Aí, como agora, o conselho de Constantinopla foi em 381, teve um momento onde o pessoal se reuniu e produziu o governo. O credo apostólico é historicamente construído. Aí um fala uma parte, outro fala outra, aí vai pegando, vai juntando, até se formar um credo. Não há um momento nesse credo senta os irmãos, os líderes da igreja vai lá e produzem. Entendeu? O credo apostólico é como se fosse Deus está. Sim.
Seria como se fosse o amadurecimento dos dogmas cristãos, né? Então ele não tem, aqui nesse período aqui, ele já tinha tido algum desenvolvimento, né? Então é um ensinamento, o credo apostólico, porque ele vai tratar dos ensinamentos dos apóstolos. Mas eu acho que a pergunta dela deve ser porque há muita coisa em comum, né? Sim, porque vai sendo desenvolvido ali. Aqui já tinha algumas coisas que se tem no credo apostólico, já tem. Isso, ele ainda estava em desenvolvimento, ele começa no século II. Aqui a gente já estava no século IV, né? Então ele vai incorporar alguns ensinamentos, algumas coisas que já tinham sido consolidadas. Então a questão mesmo do único Deus, então já vai sendo ali consolidado. Isso. Então já tem muita coisa consolidada desse credo. Não entendi, desculpa. Não acredito que não. É proibido ler o credo. Eu acho que não no culto, na liturgia não, né? Porque tem as partes dele, né? Tem as partes do poderoso, nasceu da Virgem Maria, apareceu no Pontos Pilatos, desceu ao Hades, então são interpretações diferentes, né? Exato. Não é igual. O credo apostólico. Não, a interpretação que você tinha falado. É o mesmo credo, só que interpretação. Por exemplo, a Bíblia Católica no Novo Testamento é igual ao da gente, só que a gente dá uma interpretação diferente do Novo Testamento. Mas é igual. Ok, gente, se tiverem dúvida, podem fazer, não pense que estou interrompendo a aula não. Pelo contrário, é ótimo quando há essa interação e podem fazer as perguntas difíceis que eu estou aqui para direcionar para o pastor. Então fiquem à vontade. Pode perguntar aí, pergunta difícil, fiquem à vontade, desde que o pastor esteja aqui, eu direciono para ele e está ótimo. Pois bem, então a gente vai ver aqui os acréscimos que foram feitos a respeito da pessoa do Espírito Santo, né? Também cremos no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai. Então a gente vemos aqui, doador da vida já era defendido por Basílio, procede do Pai também, que juntamente com o Pai, esse juntamente também vem de uma ideia que ele já defendia, com o Pai, o Filho juntamente com o Pai e o Filho, né, o Espírito é adorado e glorificado, e que falou pelos profetas. E a igreja, uma só igreja, né, santa, católica e apostólica, confessou um só batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos, né, e a vida do mundo vindouro. Amém. Ok? Então esse é o credo, é acrescentado essa partezinha aqui, ó, a questão do Espírito Santo. O que já é suficiente, né? Já fala demais a respeito da divindade, já faz toda a diferença comparado e já combate suficientemente todas as ideias arianas. Então o fato dele ser Senhor, né, e doador da vida, proceder do Pai, juntamente com o Pai e o Filho ser adorado, até porque se ele não fosse divino e fosse adorado, então teria aí uma idolatria, seria condenado. Então está tudo ligado aqui. Então, o artigo sobre o Espírito Santo, no credo de 381, né, Niceno Constantinopolitano, vai dizer o seguinte: cremos no Espírito Santo, o Senhor e doador da vida, que procede do Pai. Isso aqui, o Senhor já está baseado no versículo que se encontra em 2 Coríntios 3,17. Reflete o argumento de Basílio pela divindade do Espírito Santo. Alguém quer ler o que diz o versículo? 2 Coríntios 3,17.
Ok. Então, o Senhor reflete o argumento de Basílio pela divindade do Espírito, também o doador da vida, né, que ele enfatiza no livro, enfatiza não só a vida física, mas a regeneração, né, a vida aqui, doador da vida, como uma vida regenerada, santificada, e posteriormente a glorificação, né, que eram centrais para Basílio, então a vida como um todo, né. Cremos no Espírito Santo, o Senhor e doador da vida, que procede do Pai. A parte aqui, ó, que procede do Pai, ele pegou aqui referência no versículo 15, 26, diferencia o Espírito que procede do Filho, que é gerado. Então, esse aqui, proceder, vai diferenciar o Espírito, ou a gente vai ver também a gente vai ver um pouco disso aqui também na confissão, mas isso aqui é para fazer aquela distinção entre as pessoas, a gente até conversou sobre isso, não foi, pastor? Para fazer aquela distinção necessária, para não cair no modalismo, nem no sabelianismo, fazer a distinção entre as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui é como eles interagem dentro da Trindade, né? Para mostrar que são pessoas diferentes ali. Então, isso, gerado seria o Filho. Desculpa, não entendi. Isso, é gerado da mesma essência, né? O que é gerado da mesma essência. Uhum. Isso, em questão de ser filho de Deus, diferentemente. Isso. Então nós somos filhos de Deus, mas por adoção. Então aqui ele vai fazer essa diferença aqui, né? Esse que procede do Pai é necessário para fazer a distinção entre as pessoas. Então, para não cair no modalismo, afirmando 3 pessoas distintas e evitando aqui, né, o sabelianismo. O procede, no presente, indica que ele não teve começo, não é procedeu, mas procede. Então dá a ideia de que ele não teve um começo ali. Pelo menos eles tentam fazer dessa forma. Ok? Ficou clara essa parte do credo? Então aqui todas as ideias aqui que a gente viu sobre Basílio acabam presentes nesse credo constantinopolitano, né? Constantinopolitano. Mesmo falando com cuidado, eu não tenho certeza se eu falei certo, mas vamos lá. Ele também que procede do Pai aqui também, né? Eu peguei diferencia o Espírito que procede do Filho, que é gerado, afirmando 3 pessoas distintas. Eu acabei repetindo a mesma coisa, desculpem. O procede no presente, ok. Aí a cláusula mais importante, ele é adorado e glorificado juntamente com o Pai e com o Filho. Então aqui a gente percebe que ele coloca ali em pé de igualdade, né? Então ele vai dizer que não há diferença, ele é adorado igualmente, não há uma distinção. E muitas vezes na prática a gente acaba achando que um é maior que o outro, né? Então no fim das contas a gente acaba achando isso, mas ele vai mostrar que não há uma diferença então, na prática. A gente viu que há uma diferença sim na questão econômica, na questão de missão. Então a gente vai ver que há uma distinção em funções, mas em essência e em questão de divindade e ser glorificado, então eles estão ali em igualdade, são glorificados, são exaltados da mesma forma, devem ser adorados da mesma forma. Essa afirmação seria impossível para os pneumatomaquianos aceitarem, até porque eles discordavam veementemente disso, né? Era tudo que eles negavam. Então eles vão participar de um concílio que isso vai ser defendido. Quando eles negam isso, então eles dizem, não posso aceitar isso, e simplesmente eles saem. Então essa ideia aqui de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo devem ser adorados igualmente, era tudo o que eles combatiam. Então eles não aceitam e saem do concílio. É a vitória clara do argumento de Basílio sobre o Espírito, mostrando que a coadoração e a co-glorificação do Espírito com o Pai e o Filho são corretas e apropriadas. Eles também não tiveram argumentos suficientes para vencer o debate, se retiram, e aí é aprovado essa ideia aqui. Tá ok? Tranquilo?
O Espírito Santo, inspirador da Escritura, né? E aí ele continua o credo falando, ele falou por meio dos profetas, aí ele pegou aqui 2 Pedro, né? Basílio via o caráter profético das Escrituras como prova da divindade do Espírito Santo, né? Que as inspirou. Aqui ele traz uma nota importante, né? É bem interessante isso aqui porque há uma divergência na forma de crer entre os protestantes e a Igreja Católica. Os credos como o niceno-constantinopolitano são normas normata, uma regra que é regulada. Ou seja, ela é uma regra, mas não é uma regra infalível. Ela é regulada por uma outra, que essa sim é infalível, que é as Escrituras. Então a gente crer que ele é verdadeiro a partir do momento que ele está em consonância com as Escrituras. Então a gente crer que o credo é correto porque ele representa uma correta interpretação daquilo que as Escrituras dizem. Ok? Então ele é regulado pelas Escrituras. Ele em si não tem valor nenhum se não estivesse relacionado corretamente com as Escrituras. Então a gente não crê nele por ser um credo, a gente não crê nele como se ele fosse infalível. E aquelas pessoas que participaram do credo também não são infalíveis. A gente crê nele porque eles conseguiram formar ali uma ideia que condiz com as ideias das Escrituras. Deu para entender? Eles não são infalíveis, mas subordinados à Escritura, à norma normans, a regra que regula. Então as Escrituras é que regula isso aqui. Então já a ideia ali católica é de que ele seria infalível, né? Então, tanto esse credo como qualquer outro credo, inclusive o apostólico, eles são dignos de honra até o ponto em que estão de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. É como aqui também, quando você é batizado aqui, quando você confessa aqui, né, que vai ser fiel aos ensinamentos, que você vai ser fiel às autoridades da igreja, mas você não é fiel cegamente às autoridades da igreja. O que é que o pastor diz? Enquanto essas autoridades se mantiverem fiéis à Escritura. Então, a regra de fé e prática é as Escrituras. Então, a mesma coisa aqui. Então, esses credos aqui são dignos de honra até o ponto em que estão de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Eles não transmitem a essência de Deus, né? Mas são respostas fiéis a heresias e à necessidade de adorar. Até porque, quando Basílio escreve sobre o Espírito Santo, ele está respondendo à pergunta sobre como devemos adorar a Deus. Devemos adorar só a Deus Pai, ou só a Deus como se fosse somente um só Deus, uma só essência e uma só pessoa, ou como se fosse uma só essência, 3 pessoas. Então ele está preocupado em responder essa necessidade da adoração. A gente nasce hoje ouvindo hinos, ouvindo as pessoas cantando glória a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas naquele momento eles não tinham esse ensinamento, eles não tinham essa concepção. Então eles tinham dúvidas, eles queriam saber como se deve adorar, até porque tinha gente dizendo que não deveria adorar daquela forma. Então havia essa necessidade. Então ali não está a essência de Deus, não é uma revelação de Deus, mas são respostas fiéis a heresias e a necessidade de adorar. Então eles são pontuais ali a questões daquela época, né? O legado duradouro, né? A doutrina do Espírito Santo, defendida por Basílio e formalizada em 381, permanece como uma das grandes marcas distintivas da teologia cristã. Então, como a gente viu ali, foi realmente crucial para a época e continua muito importante para a teologia cristã até os dias de hoje. Como eu disse para vocês, muito do que estava presente ali vai ser absorvido pela confissão de fé, né? Veja, a gente está falando aqui do século IV, a confissão de fé foi do século XVII, confissão de fé de Westminster. Então a gente vê aí, pelo menos 13 séculos, né, se passaram. É a base para a nossa compreensão de um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, coiguais e coeternos. E aí terminamos o capítulo 6 e perguntas, dúvidas. Até aí tudo bem? Uma música que seja
particularmente não vejo nada contra, pelo contrário, né? Então a gente deve adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo da mesma forma. Se houver alguma coisa contra isso, pastor? Só adoração ao Espírito Santo. Só Jesus. Eu estou tentando lembrar de passagens da Bíblia onde a igreja se reúne, por exemplo, e adorar o Espírito Santo. Não é errado, para adorar o Espírito Santo, por exemplo. A oração do batismo, né? O momento do batismo está adorando o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo ele é adorado quando o Filho é adorado. Ou seja, uma forma de você adorar o Espírito Santo é você adorando o Filho, porque o Filho está sendo iluminado pelo Espírito. Tanto é que ele é o outro consolador que vai vir para falar da verdade do Filho. A gente adora o Pai, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que a questão é como é que você adora o Espírito Santo no momento do culto. Entendeu? Não é que você não adora o Espírito Santo, mas é a forma como você adora no momento do Espírito Santo. E a forma como você adora o Espírito Santo no momento do culto, que parece que é você adorando o Filho. Porque a ideia do Espírito Santo é que o Espírito Santo vem jogar luz sobre o Filho e não sobre ele. A função do Espírito é jogar luz no Filho. De modo que quando eu estou adorando o Filho, de alguma maneira eu estou adorando o Espírito Santo, porque é ele que está me fazendo ver o Filho. Então a ideia é que o Espírito Santo ele é adorado no momento do culto. Não no momento do culto que você está falando. Quando você está adorando ao Filho, nessa perspectiva. Não é no momento que você está em casa, quando você atravessa o Espírito Santo no mundo da vida, quando você atravessa o Espírito Santo você é regenerado. É diferente do momento que você adora no culto e no momento da sua vida privada. E no momento do culto você adora o Espírito, quando você glorifica o Filho. Que o Filho o Espírito Santo é o holofote que joga luz ao Filho. E a gente vê aí nas igrejas que há um culto ao Espírito Santo, um momento de culto para o Espírito Santo. A gente não vê isso na Bíblia. Um momento de culto para o Espírito Santo. O culto é trinitário. O culto é para o Pai, o Filho e o Espírito. A questão é como é que você adora o Pai, o Filho no momento e o Espírito no momento do culto. Entendeu? Então você adora o Filho, adora o Espírito Santo. Tem um momento só para falar do Espírito Santo, de cantar para o Espírito Santo, orar ao Espírito Santo. Entendeu? A questão é essa. É assim? Essa é a pergunta. Ou, na verdade, você adora o Espírito Santo cumprindo a função que ele veio fazer, que é jogar luz sobre o Filho. Fazer com que a gente compreenda o Filho. Eu acho que, assim, um cântico direcionado apenas pelo Espírito Santo não é errado. Seria loucura dizer negócio assim, mas não parece apropriado. Acho que nem tem, né? Também não tem, não. Quando canta sai mais assim. Não, você pode mencionar o Espírito Santo, não tem nada. Tem aquele lá, Espírito Santo, cuida de mim, revela as minhas fraquezas, sabe qual é? Isso. Tem esse. Agora tem outra coisa importante também que a gente tem que ter em mente e é fundamental. Quando a gente glorifica a Deus, estamos glorificando a Trindade. Estamos glorificando os três, né? E muitas vezes a gente se refere a Deus como se fosse só o Pai, né? Muitas vezes tem isso. Então, quando a gente está glorificando a Deus, quando nossas vidas glorificam a Deus, está glorificando a Trindade e está glorificando a obra realizada pelos três também, né? Então, quando a gente está sendo santo ali, então, quando a gente está regenerado. No momento da pregação, muitas vezes a gente fala que o Teu Espírito Santo tem nas nossas mentes. Então, a gente está, de alguma maneira, glorificando pela obra que Ele realiza em nós, né? Reconhecendo a necessidade do Espírito Santo iluminar e nos fazer compreender a palavra de Deus. E isso aí é adorável. Então, Isso. Eu ia falar isso, o professor completou agora. Existe uma série de músicas que narram justamente essa função do Espírito Santo. Como Santo Espírito, bem-vindo aqui, bem-vindo daqui, esse lugar. E aí tem como projeto solo, o Teu Espírito libera nosso olhar em justiça e santidade, como se fosse a função do Espírito Santo para a nossa vida. Isso é uma forma de louvor também. Isso. É como eu estou dizendo, o problema. Mas eu entendo, a criação. O problema é o seguinte, de se apropriar, não é errado, a coisa não é errada. A questão é, no momento do culto, como é que se adora o Espírito, como é que se adora o Pai, como é que se adora o Filho. Entendeu? No momento da igreja reunida. É você direcionando uma música unicamente para o Espírito Santo. Entendeu? Eu acho que isso daria. Não é errado você fazer isso, mas no momento do culto seria apropriado. Acho que isso daria uma aula, né? No meio ideal, talvez seja
Não, eu espero que daria uma aula que não fosse ministrada por mim. Vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho tempo. Vamos lá para aquela tabelinha lá, onde a gente vai ver as comparações, né? Espero que dê para entender. Sobre a essência de Deus, a unidade ali, né? Então a gente vai ver o credo niceno-constantinopolitano. Eu vou chamar só de credo nicênico, tá? Credo niceno mais. Pronto, que está acrescentado. Vai facilitar. Então vai dizer, cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Já o capítulo 2 da Confissão de Westminster vai detalhar, né? Vai falar mais. Vai dizer assim, há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e em perfeição. Ele é um Espírito puríssimo e invisível. Então vai falar só de um Deus e vai falar disso aqui, né? Verdadeiro, o qual é infinito. Ambos afirmam um monoteísmo estrito, essencial para a fé bíblica. A confissão de fé, né, elabora os atributos divinos de forma mais exaustiva, como é típico de um catecismo, de uma confissão posterior, porque serve também para fins didáticos. Não só está defendendo ou reafirmando a fé, mas também está ensinando ali sobre aquela fé. Ok? Então foram compostas em períodos bem distintos, em situações bem diferentes, né? Embora também aqui havia a questão também da contra-reforma, tal. Então também está defendendo ali a... Mas nesse caso aí, não. Nesse caso aí, a igreja também Sim. Verdade. Nesse caso coincide. A existência da Trindade. Aí vai falar aqui nomeando, né? Em um só Senhor, primeiro falou de Deus, né? Um só Senhor, Jesus Cristo, e no Espírito Santo. Aí já na confissão está lá, ó, na unidade da divindade, na unidade da divindade há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Então, essas três pessoas compartilham da mesma substância, poder e eternidade. Quais são elas? Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O credo afirma a existência das pessoas em sequência. Então está aqui, ó, 1, 2, 3, né? O Pai, que já foi citado, em sequência. Já a confissão faz o quê? As declara explicitamente como três pessoas em uma mesma substância, já é mais explícita, né? Até porque aqui é o germe, né? Como eu falei, é o início, os dogmas, as doutrinas estão se consolidando. Aqui ela já está mais bem detalhada, mais bem desenvolvida. E também aqui vai cumprir aquela função que eu falei, didática, né? Como três pessoas em uma mesma substância. A confissão usa a terminologia teológica já consolidada. Aqui a gente tem uma diferença de um para o outro de pelo menos aí 14, 13 séculos, né? Então já está bem mais, a doutrina já está bem mais consolidada historicamente. Geração do Filho. O que é que o credo vai dizer? Gerado do Pai antes de todos os séculos. Gerado, não feito, consubstancial ao Pai. A confissão vai dizer, o Filho é eternamente gerado do Pai. Ambos são claros sobre a geração eterna do Filho, tá vendo? Aqui, como a questão ali estava mais viva, não estava tão consolidada quanto aqui, a ênfase é maior. Ambos são claros sobre a geração eterna do Filho, distinguindo de qualquer criação. O credo é mais detalhado em sua negação do arianismo. Gerado, não feito. A confissão sintetiza assumindo essa batalha vencida. Se bem que a gente vê que não está, a gente vê as heresias presentes hoje em dia, né? Então, ainda existe aí um resquício de arianismo em algumas seitas. Quanto ao Espírito Santo, o credo vai dizer que procede do Pai e do Filho, né? Então, isso aqui foi acrescentado depois, né? O Filho é o quê? Então, foi acrescentado, a gente conversou sobre isso no final da aula passada, né? Então, eu mostrei para vocês o credo sem aquela partezinha. Eu mostrei tal como foi aprovado em 381. Já, mais recentemente, tem lá, procede do Pai e do Filho. Então, já foi outro concílio, onde se acrescentou também que o Espírito se procede do Pai e do Filho. Mas ali, em 381, dizia apenas que procedia do Pai. Já a confissão vai dizer o seguinte, o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Então, já incorpora a ideia aqui, ó, do procedente do Pai e do Filho. O credo original de 381 diz que procede do Pai. A confissão, como confissão ocidental, inclui o filioque, né? E do Filho também. Um ponto de distinção histórica entre o cristianismo ocidental,
o latino reformado e o oriental ortodoxo. Eu pronunciei certo aqui, pastor? Isso aqui, o filioque? Filioque, né? Ok. É um termo latino, tá, gente? É latino mesmo. A relação entre as pessoas, né? Então, para fazer aquela distinção entre as pessoas do Espírito Santo, para não cair no modalismo, para não dizer que é a mesma pessoa, um Deus único, a mesma pessoa se apresentando como de modos diferentes. A mesma pessoa se apresenta como Pai, a mesma pessoa se apresenta como Filho e a mesma pessoa se apresenta como Espírito Santo. Então, para não cair nesse modalismo, para mostrar uma distinção, então a gente tem isso aqui, ó. Relação entre as pessoas. O credo não especifica diretamente com termos como não especifica diretamente, né, com termos como não gerado, mas fica implícito, né, nas descrições. Já aqui a confissão vai dizer o seguinte: o Pai não é de ninguém, não é gerado, nem procedente, em relação ao Pai, né? A confissão é mais didática ao descrever as relações intratrinitárias, dentro da Trindade, a relação do Pai, o Filho e o Espírito Santo, como eles se relacionam, explicando a distinção irrepetível, né, de cada pessoa em sua origem, ou seja, mostrando que não se repete a mesma pessoa, há uma pessoa diferente ali, ok? A parte disso aí, de procede do Pai, que é gerado, tudo isso tem a função de mostrar que são pessoas distintas e que não estão se repetindo ao longo da revelação. Então não é o mesmo Deus, na mesma pessoa, se mostrando de formas diferentes, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas são pessoas distintas, diferentes. O qual é fundamental para evitar o sabelianismo, que confunde as pessoas, né? E essas pessoas que são confundidas são as pessoas que leem, e ele também está se referindo às pessoas da Trindade ali, são confundidas. E isso acaba confundindo também as pessoas que adotam isso, né? Foi só um trocadilho que eu quis fazer, tá, gente? Não sei se ajudou, se dificultou. A coigualdade, né, coeternidade e a consubstancialidade aqui, né? Então, o Espírito Santo e o Pai e o Filho seriam iguais, coiguais. Eles compartilhariam da mesma eternidade, compartilham, na verdade, da mesma eternidade e da mesma substância. Então, eles compartilham da mesma igualdade, eternidade e substância. O credo vai declarar isso como eles são consubstancial, né? Consubstancial ao Pai, adorado e glorificado juntamente com o Pai e com o Filho. Então, está se referindo ao Espírito Santo e dizendo que todos são adorados igualmente. A confissão vai dizer que de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Botando na ordem direta, Deus o Pai, Deus o Filho e o Espírito Santo é de uma mesma substância, poder e eternidade. Ok? Então ele vai reafirmar essa nossa crença. Ambos são enfáticos na igualdade de substância, poder e eternidade. O credo, forjado na controvérsia, destaca a glória conjunta do Espírito Santo. A confissão resume essas verdades em uma concisa declaração, que é essa aqui. Ok, então aí terminamos a comparação e quem tiver um interesse, não sei se dá tempo da gente ler, dá tempo da gente ler. Eu trouxe para vocês o capítulo 2 da Confissão de Fé de Westminster, que vai tratar da Trindade. Vocês querem conhecer, querem ler? Muitos já conhecem, claro, né? Vamos ler junto? Vamos lá. Capítulo 2 vai falar sobre a Trindade, Santíssima Trindade, vai dizer o seguinte: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e em perfeição. Ele é um Espírito puríssimo, invisível. Aqui são uma relação de atributos de Deus, né? A gente falou sobre atributos comunicáveis e incomunicáveis. Então aqui a gente vai ver nessa lista aqui muitos de atributos comunicáveis, como também alguns incomunicáveis, como eternidade. Deixa eu ver o que é que aparece mais aqui. Onipotência, onisciência, isso aqui a gente não compartilha, né? Então vamos lá. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, sem membros, não sujeito a paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto. E tudo faz segundo o conselho de sua própria vontade, que é reta e imutável, e para a sua própria glória. É cheio de amor, gracioso,
misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro, perdoador da iniquidade, de transgressão e do pecado, e verdadeiro galardoador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente culpado. Interessante que a gente vai ver nessa confissão que isso aqui está se referindo aos três. Ele não faz uma distinção, não. Ele está se referindo à Trindade. Então, tudo isso aqui consta para os três. Tanto é que a gente vai ver aqui, na unidade da divindade, apenas quando vai falar realmente assim, como se fosse destacando os três, as pessoas, na unidade da divindade há três pessoas. Então, tudo aquilo que está anterior se refere às três pessoas. Ok? Por isso que eu adiantei aqui para vocês entenderem isso. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas se manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. E sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber, isso aqui é o segundo parágrafo, eu tive que dividir, que é muito longo. O primeiro parágrafo foi aquele que a gente leu inicialmente, esses dois slides se referem ao segundo. O seu saber é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Contingentes são aquelas coisas que podem acontecer ou não acontecer. Então nada é assim, será que vai acontecer ou não vai acontecer? Tudo para ele é necessário, né? Tudo vai acontecer de fato como ele planejou, como ele quis. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura lhe são devidos todo culto, todo serviço e toda obediência, que ele ouve por bem exigir deles. Agora, a última sessão. Na unidade da divindade há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Quais são elas? Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Então essa parte aqui destaca a questão da distinção entre as pessoas do Espírito Santo, para não cair naquele modalismo do qual a gente já falou. Ok? Pastor Elton, o senhor quer acrescentar alguma coisa a isso? Eu tinha dito que não tinha uma controvérsia. Calma, Não tinha uma controvérsia a respeito da Trindade, porque foi justamente na Romana. Existiu socinianismo na época, né? Então, o sociniano é muito próximo à ideia de Ariano, em relação à não divindade de Jesus Cristo, esse poder. Na época, eles estavam de alguma maneira se articulando, não contra a igreja da Romana, mas contra o sociniano. Ok. Gente, alguma pergunta? Algum acréscimo? Ok, gente. Deu para entender um apanhado geral? Eu sei que é muita coisa, são muitos conceitos teológicos, muitos conceitos técnicos. Eu me esforcei para deixar de uma forma clara. Espero ter conseguido, né? Mas enfim, eu preciso saber se vocês conseguiram entender para ter esse feedback e poder melhorar nessa questão. Deu para entender, né? Ok, então próxima aula vai se falar sobre Patrício. Certamente o pastor vai estar vendo aí quem vai ser, mas é o capítulo 7 do livro, vai falar sobre Patrício, ok? Vamos orar encerrando. Eu vou pedir para que o presbítero Pedro ore encerrando nesse momento. Pai, louvado seja o seu nome, ó Deus. Quero primeiro agradecer ao Pai pela tua presença nesta manhã no nosso meio, ó Deus. Muito obrigado por estar aqui conosco, Senhor, nos ensinando, nos mostrando, ó Pai, os caminhos
Muito obrigado, Senhor, por essa manhã tão maravilhosa que estamos reunidos aqui. E peço em nome de Jesus, nos conduz para nossos lares e nos prepara, ó Deus, para logo mais à noite. Se assim for a tua vontade, estaremos aqui mais uma vez reunidos para aprender um pouco mais do Senhor. Fala, Senhor Deus, logo mais à noite aos nossos corações e que possamos sair daqui regozijados e transformados com a tua palavra, com os teus ensinamentos e os teus conselhos para a nossa vida. Muito obrigado por tudo, Senhor. Fica conosco, nos abençoe e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, só uma dúvida. Eu achei bem legal ter feito essa comparação. Vocês acham importante? Eu estou pedindo feedback para a gente poder continuar fazendo. Essa comparação ajuda vocês de pegar como a confissão incorpora esses créditos. Então, ver o passado tão longe da gente e aquele que está mais próximo. Fica legal, né? Beleza. Ok, obrigado aí pelo feedback.